Mantenha a chama da paixão acesa até que pegue fogo e vire amor. Isso porque é um processo. Estamos falando de uma energia 6 que atua na esfera afetiva e familiar, que envolve paz, harmonia, equilíbrio, tranquilidade, e isso muitas vezes precisa ser conquistado, certo? Então, quando você entra numa relação, é um processo a ser conquistado. Então, veja bem, o homem, na sua essência, ele é o provedor e o protetor, ele é o guerreiro, é aquele que mantém a espécie. Então, ele precisa ter ao lado dele uma mulher que traga leveza e que o admire. Isso é uma necessidade básica do homem. Quando ele tem isso numa mulher, ele não vê a hora de chegar em casa, porque ele é o que constrói a casa, mas a mulher é o que edifica o lar. Então, é a mulher que traz a leveza para ele. Então, depois de um dia de batalha, ele precisa chegar em casa e ter a paz dos 6, a tranquilidade, o amor, o afeto e a leveza do feminino em casa. Então, essa é uma necessidade básica do homem para que ele se apaixone por uma mulher. Por outro lado, a mulher, ela tem necessidade básica de ser protegida e valorizada. Quando ela consegue isso de um homem, ela passa a ter a leveza que ele precisa. Então, ela está sendo valorizada no seu lugar e na sua função, e ele está fazendo a parte dele, então ela consegue ficar no lugar dela e ter leveza. Não adianta você exigir que uma mulher tenha leveza se você não proporciona isso para ela, certo? Então, veja bem, a partir do momento que ela consegue ter essa leveza, ela se sente amada e protegida. A partir daí, você tem esse círculo onde cada um, no seu lugar e na sua função, faz o que precisa ser feito, porque uma relação é troca, é reciprocidade. Então, eu, como mulher, preciso me dedicar a fazer a minha parte com qualidade de presença, entendendo e atendendo a demanda relacional do meu homem. E o meu homem precisa fazer a mesma coisa, ele precisa se esforçar para ser um provedor e um protetor e entender e atender a demanda relacional da sua mulher, entende? Uma mulher, ela pode nunca precisar de ajuda financeira do marido, mas ela tem que saber que ela está segura, que ele é um provedor, que ele está ali. Numa emergência, ele está ali. Numa situação onde ela tem que se resguardar para ter um filho, ele está ali. Entende? Cada um no seu lugar e na sua função. Então, hoje em dia, nós temos um movimento mais moderno, onde a mulher trabalha fora, sim. Ela pode ser independente, ela pode ter o dinheiro dela, mas o lugar dela dentro de casa, ela não pode esquecer. E o homem dentro de casa não pode esquecer o lugar dele. Então, é o que eu digo. O homem, ele tem que ter a força de ser o provedor. Por quê? Porque isso fortalece a energia masculina dele, certo? Uma mulher, quando ela provê a casa mais do que o homem, ela se coloca no lugar dele. E às vezes ela precisa fazer isso porque ele não faz a parte dele. Entende? E a mulher, por outro lado, não consegue trazer leveza para casa, porque o homem não vai fazer isso. Ela pode ser a provedora da casa, mas o homem não vai trazer a leveza. Por quê? Porque ele se sente diminuído, porque isso não faz parte da essência masculina dele. Ele se sentindo diminuído, ele não consegue trazer leveza, percebe? São papéis invertidos. Então, é preciso que cada um ocupe o seu lugar e a sua função, né? E aí sim você vai ver o que é uma paixão virar amor. Isso é o tempo todo. Então, eu sempre falo, leve uma relação afetiva mais ou menos como se fosse uma empresa. De tempos em tempos, você não faz reuniões para botar as coisas em ordem? Faça isso numa relação e alinhe, né? Alinhe os objetivos, alinhe o lugar de cada um,
Não é verdade? Isso é muito bom, isso faz parte do processo de construção de uma relação, para que da paixão ela se transforme em amor. Faz sentido para você?